Bom, pessoal, como eu falei, estudaremos hoje o capítulo 4. E quem vai dirigir o estudo pra gente é a Isabelle. Você tá ouvindo, Isabelle? Tô vendo você aí com a conta da família For. Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Oi, Boa 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 noite. noite. Boa noite, família. noite. Hoje estou aqui com a família, para quem não nos conhece, eu sou Isabelle Emily, Eu sou a Sabrina Aloise, eu sou a mãe das filhas, Juliana. E eu sou o pai, né, André. e hoje nós vamos passar aqui o estudo, vamos estar aprendendo juntos. E a minha família foi, assim, tocada para estar participando com a gente. E vai ser uma bênção a gente estar aprendendo juntos sobre as maravilhas de Deus. Hoje vamos estar aprendendo sobre o capítulo 4 e um capítulo assim muito maravilhoso, rico em aprendizados e para a gente conhecer mais sobre o nosso Criador. No primeiro subtítulo, no primeiro parágrafo, vem falando uma frase muito importante que fala o seguinte: Deus tem na terra uma igreja que está erguendo a lei que foi pisada e apresentando aos seres humanos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, há uma mensagem de alto clamor que precisa ser pregada ao mundo. Uma mensagem que vai chacoalhar, que vai despertar as pessoas para a volta de Jesus. E as três mensagens angélicas na Bíblia vem apresentando como os três anjos, que falando em alta voz a todo mundo, a tribos, língua e povos. E assim, é interessante a gente pensar que as três mensagens angélicas, elas voltam os nossos olhos para Deus, para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e também para a verdadeira adoração. E quando a gente olha para os três anjos, a gente vê que a nossa responsabilidade é muito maior que a gente imagina. Ou seja, a gente vê que através da representação dos três anjos, nós temos três tópicos principais, que as mensagens devem ser pregadas em alta voz e o mais rápido possível. Ou seja, não podemos ficar dispersos por algum momento, mas Deus deve guiar o nosso tempo. O segundo é que a nossa responsabilidade é maior que a gente consegue imaginar. E como foi representado por anjos, a gente pode colocar como terceiro tópico também, que nós precisamos nos apresentar diante de Deus como sem pecados, como limpos diante da graça. E também precisamos estar com o caráter de Cristo em nossos corações. Antes de eu continuar aqui falando, quem tiver alguma coisa para comentar, pode levantar a mão, pode comentando que aqui é um estudo para vocês e nós comentarmos, para nós aprendermos juntos. Bom, é importante nós vermos que as mensagens angélicas, a pregação das mensagens angélicas é a única coisa que está impedindo a misericórdia de Deus para o fechamento da porta da graça, para fechar o seu juízo. Então, assim, a nossa responsabilidade é muito maior do que a gente imagina. E sem contar também que antes de nós pregarmos essa mensagem, nós precisamos viver e pregar a mensagem de reforma e a mensagem do reavivamento. Na verdade, é a sequência, o reavivamento e a reforma, porque um anda junto com o outro e nós não podemos desgrudar um com o outro. Alguém tem algum comentário? Pode continuar. Ok. O objetivo de Deus. Isabelle, o Lucas tem. Sim, pode comentar. Tá, é só uma pergunta, vocês estão me ouvindo bem ou o áudio tá bem ruim? Que daí eu tiro o microfone. Tá dando pra Dá pra ouvir. ouvir. Tá, beleza. Então, isso daí que você tá dizendo aí, eu tô acompanhando aqui no livro, né? Sobre essa questão da mensagem, ela ser pregada com maior ênfase, né? Porque
eu paro para pensar, às vezes, assim, para missões, em todas as missões que nós temos aqui, tipo, evangelística, comportagem, por exemplo, a missão Caleb. A igreja adventista ela é muito estruturada, ela é bem preparada para que a gente apresse a volta de Cristo. Só que não adianta a gente ter todo esse equipamento, todo esse armamento, sendo que o próprio povo ele está disperso. O próprio povo ele está dormindo, entende? E, por exemplo, eu participei de uma campanha de comportagem em Tangará, e da equipe Sensação. E lá, Ellen White fala assim no livro Comportor Evangelista que essa mensagem ela deve ser pregada como folhas de outono, que os materiais que a gente está apresentando para as famílias devem ser levados como folhas de outono para que a volta de Cristo seja apressada. Porque uma experiência que eu tenho na Adventista é que eu não sou adventista de berço, eu vim da Assembleia. Então, foi uma outra revelação, foi uma outra iluminação que eu tive quando eu vim para cá. Por isso que ele fala aqui, ó, Deus tem na terra uma igreja que está ardendo a lei que foi pisada e apresentada aos seres humanos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muitas coisas que eu aprendi na Adventista, eu não tinha noção alguma na Assembleia. Entende? No sentido de quê? Porque eu não me aprofundava, eu não tinha um incentivo o suficiente para me aprofundar na palavra de Deus. Ou seja, me foi revelado a verdade de uma forma mais ampla, entende? Então, assim como, não como isso se torna um privilégio, mas sim uma responsabilidade muito grande sobre a minha vida. Porque da mesma forma como eu fui iluminado pelo Espírito Santo para que eu conheça a verdade, isso também não pode ficar somente em mim, mas eu devo transbordar nas outras pessoas, entende? E ainda não conhece. Então, eu vejo que não é nenhum privilégio nós nos considerarmos a igreja escolhida, mas sim uma responsabilidade tremenda. Sim, verdadeiro. É aquilo, né? Como você disse. Não adianta nada a gente ter coisas assim maravilhosas na igreja se nós estamos dormindo. Então, assim, isso é um despertar, um chacoalhar para nós mesmos. E o objetivo da missão de Deus nos dar mensagens assim gloriosas, uma luz assim maior, não é para nós sermos melhores que os outros, mas é para nós sermos colaboradores de Deus para a salvação de herdeiros do reino. Então, é para nós proclamarmos a mensagem para os nossos outros irmãos de outras igrejas, porque eles precisam conhecer essa mensagem tão importante. E é interessante que no quarto subtítulo vem falando algo assim maravilhoso, que fala que o objetivo de Deus nos dar essas mensagens é para nós advertir, repreender e encorajar os fiéis irmãos que no momento estão em outras igrejas. Mas não só para isso, porque Deus também nos chamou para nós sermos vigias e portadores de luz. Ou seja, é interessante nós entendermos que Deus ele vai nos julgar através da luz que nós temos. Se a nossa luz é maior que a luz de outros irmãos de outras igrejas, é porque a nossa responsabilidade é muito maior. Não é na questão de, nossa, eu sou melhor que os outros. Não, não é isso. É na questão de, a nossa responsabilidade é tão grande que nos mínimos detalhes é o nosso grande dever e privilégio a gente ter o caráter de Cristo em nossa vida e viver como ele viveu. Enquanto eu estava estudando o capítulo, eu estava meditando na história da esposa de Ló. É interessante ver a comparação da esposa de Ló com a advertência que Deus faz para todos nós. Como assim? É interessante porque da mesma forma como a esposa de Ló tinha assim grandes privilégios, nós também temos. E sem contar também que a esposa de Ló, ela professava ser cristã. Ela professava ter a verdadeira religião. E ela havia participado de inúmeras oportunidades e honras que Deus havia dado para a família dela. Mas Deus avisou os discípulos dele para olharem para o exemplo da esposa de Ló, porque poderíamos cair se a gente não olhasse. E é interessante porque vocês percebem como que a advertência foi para o povo de dentro? Jesus não falou para os gentios, olhem para a esposa de Ló, não. Ele falou para aqueles que estavam o tempo todo com ele. E é interessante porque, da mesma forma, a mesma advertência vem para nós. Nós que somos de dentro temos uma responsabilidade muito maior. E se a gente não olha os pequenos detalhes das histórias passadas, nós vamos cair talvez em erros piores do que o povo
passado também. E outra questão também é que nós precisamos entender que a esposa de Ló, ela era guiada por circunstâncias e não por propósitos. Por isso que mesmo que ela tinha a luz dela, ela não aproveitou desta luz para levar essa luz para o povo da cidade dela. Porque o objetivo que Deus deu para a esposa e a família de Ló não foi, que vocês estão com uma nova luz. Não, não foi isso. O objetivo dele eu vou dar uma luz para vocês, para que vocês possam alertar as pessoas da cidade de vocês que o tempo está acabando, que vocês precisam sair, vocês precisam fugir. E é interessante que aqui no mesmo capítulo, no subtítulo Um Tempo de Debilidade e Cegueira Espiritual, vem falando um texto muito importante. Sabrina, você pode ler pra gente essa parte aqui? Cristo diz o seguinte daqueles que se orgulham de sua luz, mas não andam nela. Por isso, eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, adventistas do sétimo dia, que tiveram grande luz, que te ergues até os céus, com referência aos privilégios, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. A igreja está na condição laodiceana. A presença de Deus não está no meio dela. É uma questão assim. Pode falar. Eu vou só comentar aqui um pouquinho. Vamos sempre colocar atento que Deus tem o seu povo escolhido. Em toda a história, se nós estudarmos, igual a história de Ló, a história na época de Moisés, a história na época de Ezequiel, em toda a história, Deus tem um povo escolhido. E Deus dá esse privilégio. Hoje nós somos um povo escolhido. Mas não vamos esquecer que lá na época dos judeus, eles rejeitaram Cristo e Deus deu o privilégio para quem? Para os gentios. Nós não podemos esquecer que hoje o privilégio é meu, são de vocês jovens, mas se nós viramos as costas, não teremos mais esse privilégio. Vai passar para outros a oportunidade. Então, eu diria que é um privilégio porque é uma oportunidade que nós temos que agarrar. Nós temos que entender que para nós efetuarmos essa tarefa de sermos mensageiros de Cristo, precisamos seguir os passos. Tudo tem um início. Não tem como a gente pegar lá no final. É como uma criança que está começando a conversar, a soltar as primeiras palavras. Nós vamos colocar ela na escola. Ela vai pular essa fase de alguém falar com ela com atenção, para que ela lê a forma labial de se expressar. Então, tem que ter passo a passo para ela ali ir seguindo até chegar na escolaridade. Agora, imagina nós vamos estar seguindo lá no final do que Deus ensina? Não. Tem um segmento para nós caminharmos, mas os privilégios poderão ser passados para outros. Então, precisamos ter cuidado com o privilégio que Deus está dando a cada um hoje de ser um mensageiro e de participar dessa mensagem, das 3 mensagens angélicas, né? Antes do Lucas ele comentar, eu só vou aqui responder a Manu, que falou no chat. Manu, a gente não está seguindo os tópicos, a gente está fazendo uma recapitulação do capítulo todo. Então, a gente vai em um texto aqui, outro ali, para a gente entender melhor. Mas pode falar, Lucas. Tá. Vocês estão me ouvindo melhor agora? Pode ser? Beleza. Sobre o que a irmã ela comentou, fez muito sentido na minha cabeça essa comparação que ela fez com a questão do povo de Israel na época com o que a gente está vivendo agora.
Porque sim, eles realmente eram os escolhidos, tanto é que em Coríntios, Paulo ele fala assim que era o povo que deveria ser a luz para os gentios. Ou seja, esse era o propósito do povo de Israel naquela época. Que o que foi revelado para eles, todas as leis que Deus passou, transmitiu nas tábuas de pedra, depois Moisés escreveu a Torá, era para exatamente servir de exemplo e ser uma nação de exemplo para o resto. Mas a gente trazendo isso para a igreja adventista, caso esse dever não seja cumprido e caso cada dia mais, com o nosso testemunho, a gente tem manchado, na verdade, a imagem da igreja, a imagem que Deus ele quer transmitir para o mundo de uma mensagem de salvação, principalmente trazendo a questão da mensagem de saúde, que muitas das vezes nós temos desprezado, mensagem angélicas, a questão sobre o sábado, reavivando a igreja, revivando o mundo para que ele volte os olhos aos mandamentos, a gente vai passar para outra, que nem a irmã diz, vai passar para outras pessoas, vai passar para outra igreja, outra denominação que muitas das vezes nós julgamos que tem pregado heresia. A gente não pode limitar o agir de Deus ou padronizar como Deus ele trabalha. Deus ele pode usar qualquer coisa. Ele usou uma jumenta para falar com um profeta que estava agindo de forma errada. E aqui em Apocalipse, capítulo, eu não lembro, acho que é o capítulo 12, sobre a perseguição da mulher, o dragão ele estava irado contra a mulher e também ele foi pelejar não somente contra ela, mas contra os descendentes dela. E esses eram os descendentes, os que guardavam os mandamentos e mantinham a fé em Cristo Jesus. Então é esse o povo de Deus. É esse o povo de Deus que Apocalipse aqui ele reconhece. Os que guardam os mandamentos e também os que mantêm a fé em Cristo Jesus. Mas se a igreja, por exemplo, vamos pegar aqui a igreja local que eu frequento, a Primaveras, mas se a igreja do Primaveras ela não tem mantido guardado os mandamentos de Deus e mantido a fé em Cristo Jesus, não tem sido exemplo no bairro que ela está, já não serve mais a ela. Já não compete a ela representar Cristo. E se continuar assim, Deus ele passa para outro. Mas sim, a gente tem uma grande responsabilidade sobre os nossos ombros, né, que a gente deve pregar, para que não aconteça que nem o povo de Israel antigamente. Sim, verdadeiro. E é aquela questão, né? Muitas vezes a gente olha uma mensagem com uma luz muito menor que outra mensagem. Por exemplo, às vezes a gente olha a mensagem do sábado ou do santuário com uma luz exuberantemente maior que a luz da mensagem da reforma de saúde. Mas devemos pensar que cada mensagem que Deus nos deu é para formar em nós um caráter semelhante ao caráter de Deus. Então, se a gente não coloca em prática, mesmo aquelas mensagens que hoje em dia têm sido tão esquecidas, como do vestuário, a reforma do vestuário, a modéstia cristã, mas nós precisamos colocar em prática todas essas, porque todas são necessárias para o nosso preparo para a Canaã celestial. E aqui vem um verso falando assim, no subtítulo, Julgados pela Luz Concedida. A igreja adventista do sétimo dia será pesada pelas balanças do santuário. Ela será julgada pelos privilégios e vantagens que tem desfrutado. Então, assim, nossa, é muito séria a nossa responsabilidade, é muito grande a nossa responsabilidade. Se a gente for ver por nós mesmos, a gente não consegue nem alcançar aquilo que Deus nos pede. Mas é a gente pedindo mesmo, fervorosamente, o Espírito Santo em nossa vida. E sem contar também que nós não podemos esquecer de tais coisas, que os privilégios não levam a salvação a ninguém. Que privilégios? Vamos colocar aqui alguns bem na prática. Por exemplo, a própria igreja, o monumento, ele não vai levar salvação a ninguém. Ou então, por exemplo, os ministérios, ou os próprios pastores, os ministros, eles não vão levar a salvação a ninguém. Será que os privilégios que fazem a gente permanecer nos costumes, será que são eles que estão nos fazendo permanecer tanto nos costumes que a gente não está agindo como os três anjos? Que nós não estamos agindo como mensageiros verdadeiros de Deus, como a igreja viva, a igreja que é uma igreja militante. Será que nós não estamos encostando muito nesses privilégios? E aquela questão também, valorizar os privilégios é uma virtude, mas nós não podemos encostar neles. Não podemos encostar no monumento da igreja, não podemos encostar em ministérios, em pastores, programações,
às vezes em Caleb, coisas assim, que às vezes tem nas igrejas, não podemos encostar. A nossa salvação é individual e todos podem cair. E sem contar também que não podemos esquecer que os remanescentes, o remanescente fiel a Deus é aquele que alerta, que reprova o pecado segundo o coração de Deus. E eu até gostaria de entrar aqui mais a fundo, que é muito assim, confundido o repreender o pecado e acusar. Qual é a diferença um do outro? Nunca vamos esquecer disso, que o repreender é você falar o está escrito. Você chega para alguém, você vê que está errado, seja um pastor, seja alguém que aparentemente está acima de você, você não vai falar, eu acho. Não, você vai falar o está escrito. Agora, o acusar é você chegar e falar, eu acho que você devia mudar isso, eu acho que você devia mudar aquilo. Não. Deus deseja que nós reprovemos o pecado de forma segundo o coração dele, que é pegar os escritos da Bíblia, do Espírito de Profecia, e a gente mostrar na Bíblia e no Espírito de Profecia o que Deus quer para nós. E só essa questão de repreender, né? Eu acho interessante a gente ter uma coragem, assim, um foco bem firmado, porque é aquilo, né? Quem escreveu foi Deus, né? É o mesmo autor, tanto o Espírito de Profecia quanto da Bíblia. Então, ficar com medo de repreender com base no que está escrito não faz muito sentido, porque se alguém achar ruim, vai falar com quem? Com o autor, né? E não com a gente. Tipo, a gente só está transmitindo a mensagem de Deus. Eu acho que é a grande diferença. E isso nos encoraja a gente fazer qualquer coisa para defender os princípios. Sim. E é aquilo, sem contar que se os privilégios que Deus nos deu, eles não produzem frutos do Espírito, eles com certeza vão produzir danos. E aquilo que a gente até já comentou, a oportunidade vai passar para outras pessoas. Tem um subtítulo? Deixa eu só ver se tem alguém querendo falar. Isso que eu ia falar. O Jorge e mais um rapaz, eles levantaram a mão. Então, quem levantar a mão primeiro pode estar falando, pode estar aí comentando, fazendo seu comentário. Pode falar, jovem Peterson, né? Pode falar. Manda bala aí. Acho que a gente levantou a mão quase que junto, mas obrigado aí. Eu queria só compartilhar que nesse dia eu estou fazendo a leitura do Parábola de Jesus e eu não sei quantos capítulos já passei onde fala só sobre a explicação, né? A aplicação da parábola da sementeira. E eu me lembro que tem uma frase lá que me chamou a atenção que diz que a maturidade, ela só vem pelo que nós fazemos com os privilégios que nos são nos dados. O que você comentou antes, dizendo que a igreja ela tem grandes privilégios, ela tem grandes coisas, só que essa maturidade só vai vir com o que ela fizer. Se ela for Laodiceia, ela nunca amadurecerá para chegar a hora da colheita. Então, se nós buscamos o amadurecimento ou mostrar o fruto do Espírito Santo, como você comentou, nós precisamos ter essa devida atenção com os privilégios que nos são nos dados. Eu até, um dia desse, eu falando com minha mãe, olhando assim para a quantidade de livros, quantidade de material, a profundidade dos materiais que a gente tem aqui disponível, eu olhei assim e disse, a gente tem muita luz, a gente tem muita coisa. E muitas vezes fica até, não sei quantos já passaram por isso, mas olham assim para uma quantidade de livros e olha assim, ó, eu não li nem a metade do que tem aqui, já é tanta coisa que o Senhor tem revelado. Então, se buscamos a maturidade espiritual, a maturidade para que estejamos prontos para a volta de Jesus, para a grande ceifa, né? Lá em Apocalipse 14 vem dizendo, a ceifa, que nós possamos procurar cuidar desses privilégios, né?
não como uma forma de nos exaltar, mas como uma forma de grande responsabilidade que é colocada sobre nós. É esse comentário que eu queria compartilhar com vocês. Pelo que eu entendi, ele falou. Muito obrigada. Pode ir a próxima pessoa para comentar? Sou eu? Quem será quem é agora? Pode É perguntar. você, Bela? Você levantou a mão? Não, é você. Você foi primeiro, Jorge. Tá bom. Obrigado. Bom, vocês falaram sobre a questão, né, dos privilégios, e isso é muito interessante, né, como o texto aqui que nós lemos aí, que você leu, Isabelle, sobre julgados pelos concedida, né, a igreja adventista, né, do sétimo dia. E, nossa, isso é tão sério, mas tão sério, que nós deparamos com os erros gravíssimos hoje da igreja. A gente tem a tendência de desistir da igreja, sabe? Desistir da igreja, tá tudo ruim, tá tudo mal. Os caras lá de cima não estão fazendo o trabalho que deveriam fazer. Os irmãos da igreja estão mortos. E aí tá tudo perdido. Então, acabou. Essa é a tendência dos sentimentos que batem. Não sei como é a experiência de vocês, mas essa é a minha experiência, né? Por conta das verdades que nós temos em mãos, da luz que nós temos, que é grandioso, e esse é o sentimento que há no nosso coração, pelo menos no meu. Mas, graças a Deus, nesse mesmo capítulo, algumas páginas anteriores, a João White diz assim: não há necessidade de duvidar, de estar temeroso de que a obra não será bem sucedida. Deus está à frente da obra e colocará tudo em ordem. Então aqui diz que Deus vai colocar tudo em ordem. Aí ela continua: caso haja coisas necessitando serem ajustadas na direção da obra, Deus cuidará disso, né? E atuará para endireitar todo erro. Tenhamos fé que Deus vai conduzir a nobre embarcação. Olha aqui, Deus elogiou sua igreja através de Ellen White, chamando a igreja adventista de nobre embarcação. Aí ela continua: que Deus vai conduzir a nobre embarcação que transporta o seu povo em segurança até o porto. E aí ela fala que a igreja é frágil e defeituosa, precisando ser repreendida. De fato, é verdade. Nós, a liderança, a organização precisa ser repreendida, porque estamos no período de Laodiceia. E lembramos, irmãos, repreensão é amor. E ela continua dizendo: advertida e aconselhada, mesmo sendo todas estas coisas e precisando, necessitando da repreensão, do aconselhamento de Deus, por meio da palavra, ela diz: mesmo assim, é o único objeto na terra a qual Cristo confere sua suprema consideração. Então, louvado seja Deus por isso. Está aqui na página 35. Então, queridos, que não tenhamos esse sentimento, né, que às vezes bate no coração por conta das verdades que são desprezadas, né, que são colocadas debaixo do tapete por algumas pessoas e por algumas desordens que acontecem. Mesmo assim, Deus está à frente, né? Assim como Elias pensava que todos estavam corrompidos, lá tinha 7.000 que nos dobraram os joelhos a Baal. Mesmo assim, pensando, né? Nós que toda igreja e toda liderança está daquela forma como está hoje. Mesmo assim, Deus ainda tem os seus sinceros, Deus ainda tem os seus servos. E nós fazemos parte dessa classe. Precisamos, como vocês falaram, procurar a Cristo de coração, refletir o seu caráter, pregar o seu evangelho eterno, viver as mensagens que pregamos. Porque é muito fácil falar da obra, sendo que a obra de Deus dentro do meu coração ainda não está completa. E nós precisamos estar completos para que Judas, verso 24, possa se cumprir. Lá diz que Jesus, na sua volta, vai viver em nós pessoas irrepreensíveis, e por isso ele vai estar alegre.
E aí, Apocalipse 14 se cumpre. As três mensagens angélicas são pregadas. O Filho do Homem que está no trono ceifa a terra, porque o fruto dele amadureceu em nós, que é o seu caráter. Então, que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós. Devemos confiar no poder de Deus, na direção de Deus. Porque Jesus está ao leme de toda essa embarcação, que pode estar muito furada, inclusive, por algumas pedras, mas que possamos reparar essas brechas, porque esse é o nosso chamado por Deus, através da palavra. Amém. Bela, você pode falar. Sim, o meu comentário é em relação ao que a gente estava falando antes da missão, né, da Igreja Adventista. Isso me chamou muita atenção aqui nesse parágrafo em especial, porque ela menciona algumas coisas assim, em específico. Ela fala que a nós foram confiadas uma verdades sagradas. E ela fala que nós somos povo peculiar, separados do mundo. Ela nos chama de embaixadores, embaixadores de um reino, e diz que a nós foi confiado o maior tesouro da verdade. E embaixo fala, né, que é uma obra da mais solene importância. E aí, antes a gente estava falando, e eu achei interessante comentar sobre isso, porque geralmente a gente fala que a gente pode estar falhando, por exemplo, como igreja, assim como o povo de Israel. Isso é muito sério, porque a gente sabe a falha que os judeus tiveram na época de Cristo, né? Em fazer, como o Lucas estava falando, em cumprir com o objetivo de Deus para o povo de Israel, que era muito alto, que eles deviam ser luzes, né? Deviam transmitir, enfim. Mas, muitas vezes, quando a gente fala isso, e eu estava pensando justamente nisso hoje, estava ouvindo um sermão, e a gente fala, nós podemos, ou nós podemos estar falhando neste momento como igreja, em cumprir esses deveres aqui. Mas, sabe, eu realmente penso que se nós não cumprirmos como igreja, não vai ter mais ninguém que vai cumprir. Porque às vezes a gente fala, não, porque querendo ou não, Jesus vai voltar, né? Se a gente não pregar, as pedras clamarão. Se nós não acordarmos, alguém vai pregar. Mas, sabe, eu realmente penso que se nós não fizermos como adventista, se nós falharmos, ou continuarmos a falhar, como a gente tem visto, não vai ter quem faça. E eu acho que essa é uma questão que a gente precisa pensar, porque Deus falou aqui que foi dado a gente, assim como o povo de Israel, foi dado a gente essa mensagem, as três mensagens angélicas, é a verdade presente para o nosso tempo, é a verdade que a gente precisa espalhar do juízo e várias coisas super importantes para os finais dos tempos, se a gente precisa dar essa mensagem e com alto clamor inundar o mundo com essa verdade, se nós que recebemos essa verdade não dermos e falharmos, a gente vai estar atrasando a vida de Jesus. Não vai ter quem dê essa mensagem. Eles podem até dar outras mensagens importantes, mas para eles não foi confiada essa verdade, sabe? E isso, eu tava pensando isso hoje, eu assisti uma palestra, depois eu até quero colocar ali no grupo para vocês assistirem também, pensarem. E eu fiquei pensando, sabe, como é realmente solene esse nosso dever como adventistas, né? E eu tive isso no meu coração, que se nós falharmos, a gente vai atrasar a vinda de Jesus. Não vai ter quem faça. As pedras não vão, assim, né? As pedras não vão clamar. Jesus não vai voltar de todo jeito. Ele precisa de um povo, né? Que dê essa mensagem enquanto antes. E isso me chamou muito a atenção. Foi, assim, um puxão de orelha, porque ao mesmo tempo que a gente precisa ter um povo, a gente não pode negligenciar o nosso preparo individual, porque a gente não pode ficar esperando, assim, né, que um povo, que a igreja toda esteja pronta. Ao mesmo tempo, este é um preparo individual, né, com o batismo do Espírito Santo, mas é uma realidade que a gente pode estar vivendo e que a gente precisa ter essa noção, né, de que a nossa igreja é que vai finalizar. E a gente precisa nos preparar, né, e nos ajudarmos nesse sentido. É só isso. Eu só queria falar um ponto aqui que eu acho que é interessante, pegando aí o gancho de vocês, é que muitas das vezes a nossa maior missão está dentro da nossa própria casa. E eu digo que também está dentro da nossa própria igreja.
e a gente está ali no meio, participando do erro dos outros e omitindo as verdades que Deus deu, também vai ser passado nos livros, né? Deus vai olhar cada ponto. Então, vamos dar um exemplo. Por exemplo, que é, a minha igreja, ela veja uma programação que no final tem comes e bebes, tem aquelas decorações e tudo, e eu sei que Ellen White fala sobre isso, que o templo de Deus é um lugar sagrado. Eu sabendo disso e estando ali no meio, conscientemente do que Deus diz, e sem falar nada, né, vai ser passado também, né? Deus vai julgar de acordo com o que sabemos, e omitir, eu acho que é um grande erro, e que, assim, é o que traz mais comodidade pra gente. Porque ter coragem para se manifestar na frente do povo que é o seu povo, né? Mas manifestar com a verdade de Deus não é fácil. Mas assim, eu tô tocando nesse ponto porque às vezes a gente pensa em missão, em levar a mensagem de Deus para tão longe, né? É claro, o mundo precisa, mas Deus é bem claro que a verdade ela deve ser colocada primeiro em casa, no lar, depois na igreja, os vizinhos e por aí vai. Então, assim, realmente, se a gente realmente ama o nosso povo, a nossa igreja, a nossa atitude é repreender e chorar por aqueles que a gente ama. Chorar e falar, Senhor, tenha misericórdia de nós. É muito sério mesmo. É Quer bom a falar? gente também entender que temos duas posturas aí. Ou nós vamos ser críticos, ou nós vamos ser alertas. Então, se Deus fala que um deve ajudar o outro, aí eu puxo o gancho da Sabrina sobre o omitir. E eu puxo o gancho ainda da Isabelle, de nós falarmos como está escrito. Mas olha, queridos, nós só vamos conseguir fazer isso alimentando, estudando. Ou então nós só vamos falar, isso eu fiquei triste, isso não está legal, isso está. Só com eu acho. Então, nós somos alertas. Nós vimos o estudo de hoje que somos cooperadores de Cristo. Cooperador de Cristo é ser alerta para o seu semelhante. E muitas das vezes você vai falar, nós não sabemos como que vai reagir o receptor. Mas nós precisamos crer que nós temos que ir em nome do Senhor. É agradar os olhos de Deus e não, ele vai ficar triste, ele vai ficar condoído. Não existe isso. Nós estamos preparando o nosso caráter para a eternidade. Aos meus olhos eu vejo que é pecado, às vezes ao seu você vai ver que não é, mas é aos olhos de Deus. Então nós precisamos seguir o foco, o parâmetro, não é se vai condoer, é o que está escrito, e nós vimos aqui, Ellen White na época dela, olha como que ela sofreu com os dirigentes, e teve uma grande reunião, e essa reunião era para ser derramado o Espírito Santo. Por que não foi derramado? Porque não houve arrependimento. Mas como que o povo vai arrepender se ele não está sendo visto como alerta? Se estamos amaciando, acariciando, se estamos achando tudo legal. Nossa, tem que ter mesmo programação para os jovens, porque eles têm que vir para a igreja. Nós estamos reorganizando o que Deus propôs um dia. Não existe reorganizações nos princípios de Deus. Deus colocou, a organização já está feita até ele voltar. Nós não podemos reorganizar os princípios de Deus, irmãos. Então, se os cultos não estão sendo elevados em nome do Senhor, precisamos ser alertas. Se nós estamos acariciando programações para agraciar nós, seres humanos, estamos saindo dos princípios de Deus. Então, olha, nós precisamos entender, somos falhos. Por isso que Deus deixou o manual dele para ser seguido. Mas nós só vamos conseguir ser alertas se a gente estiver lendo o manual, que são os escritos de Deus. Se nós não estivermos, nós vamos sentir sempre como os coitadinhos. Nós vamos sempre sermos afetados. Mas não é assim que Deus vê. Deus vê um povo corajoso,
um povo que levanta o estandarte, um povo que clama, um povo que fala: sai dela, povo meu, arrependa-se dos seus pecados. Estamos nos preparando para sermos puros diante de Deus dia a dia. Não é quando Deus voltar e Ele vai nos tornar puros, não existe isso. Nós vamos levar só o nosso caráter. Então é hoje, dia a dia, sentindo Deus nos transformando e nos tornando fortes. E só puxando um gancho, o que minha mãe falou, tem até um subtítulo aqui no capítulo de hoje, que é o reavivamento espiritual ainda é necessário. Eu achei esse subtítulo tão importante, mas tão importante, que foi uma visão que Ellen White teve. Minha mãe até aqui Qual que é comentou o tipo de título? que o reavivamento espiritual ainda é necessário. No livro aqui, na versão que nós temos, está nesse título. Mas é uma visão que Ellen White teve e ela viu a conferência geral e o Espírito Santo sendo derramado na conferência. E eu achei assim muito sério, mas muito sério. E aqui fala até algumas frases, que fala assim, a primeira: os que receberam tão grande luz não têm andado na luz. Será que nós temos sido assim? Será que estamos andando na luz que Deus tem nos dado? Aí a outra vem falando assim: as pessoas não se humilharam diante de Deus como deveriam ter feito, e o Espírito Santo não foi concedido. Será que o Espírito Santo não está sendo concedido para nós hoje porque não estamos nos humilhando diante de Deus e nos arrependendo? O que arrepender? Deixar os pecados para trás. Não é você mais ter os pecados em sua vida. E interessante que aqui falou assim, quando ela estava assim na visão, né, e falou assim: ninguém se orgulhava de ter feito uma confissão sincera. E aqueles que dirigiam essa obra, que obra? De se orgulhar, eram os únicos que tinham alguma influência, mas não tinham coragem para confessar seus pecados. E o interessante é que depois Deus chegou para ela e falou o seguinte: isso é o que deveria ter acontecido. Na realidade, assim, o Espírito Santo deveria ter recaído no povo de Deus na realidade, não só em visão. E ele falou assim: Deus está esperando para realizar tudo isso para o seu povo. Todo o céu está esperando para conceder a graça. Nossa, quando eu estava lendo esse subtítulo, eu estava pensando: Senhor, minha nossa, quantas vezes nós estamos perecendo por incredulidade? E a gente fala: nossa, por que o Espírito Santo não está caindo? Por que Deus não quis ainda? Não. Os anjos, todo o céu está ansioso pela descida do Espírito Santo em nossas vidas. Mas o Espírito Santo ainda não caiu, porque nós não estamos agindo da forma que Deus quer que nós possamos agir. E eu convido que vocês peguem suas Bíblias. Nós vamos rapidão lá em Ezequiel. Ezequiel, capítulo 9. E eu até dou a sugestão de vocês estudarem diligentemente esse capítulo. Nós aqui não vamos ler o capítulo todo, mas estudem, porque Ellen White fala que esse capítulo vai acontecer exatamente como está escrito. Não é simbolismo, não é exatamente ao pé da letra. E eu até dou a dica de vocês estudarem o 8, 9, 10, 11 e 12, porque é a sequência exatamente como Deus quer que nós possamos entender e viver. Na verdade, eu acho que é 11 até o 11. Eu acho que o 12 não vai, não. É isso mesmo? Vai até o 12? Ok, então até o 12. Do 8 até o 12. E nós vamos ler o versículo 4 do capítulo 9 de Ezequiel. E nós vamos ir do 4 até o 6. Vamos lá, vamos ler juntos. Isso, Ezequiel 9, versículo 4 até o 6. E o Senhor lhe disse: vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e ponha uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e choram por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio. E os outros, disse ele ao meu ouvir,
Ide após ele através da cidade ferir, não poube o vosso olho, nem tendes pena. Matai totalmente velhos e jovens, donzelas e crianças pequenas e mulheres. Não chegueis perto de nenhum homem sobre o qual estiver a marca, e começai pelo santuário. Então, eles começaram pelos anciãos que estavam diante da casa. Agora nós vamos para o verso 9. Capítulo 9, verso 9. Então ele me diz: a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande, e a terra está cheia de sangue, e a cidade cheia de perversidade, porque dizem: o Senhor abandonou a terra, e Esse mãe, você tá vendo que te pega, mas aí. enfim, o contexto aqui, o que está falando é que Ezequiel teve uma visão, e nessa visão estavam alguns homens, e estava um homem com um tinteiro na mão. Esse homem era Jesus, e os outros homens eram anjos. E eu estou aqui só falando rapidamente, porque o nosso tempo já está aqui estourado, mas, como eu falei antes, estudem diligentemente esses capítulos, porque eles são muito importantes, mas muito importantes. E, enfim, Deus deu uma ordem para esses homens. Deus falou assim: vocês vão primeiro dentro de Jerusalém, dentro do templo. E aqueles que não estiverem fazendo as coisas que eu pedi, aqueles que não estiverem chorando pelos pecados de dentro do templo, vocês vão matar. Mas aqueles que estiverem chorando, suplicando, orando e fazendo as coisas que eu pedi, vocês vão marcar na testa deles uma marca que, quando os anjos passarem, eles vão saber que não é para matar esses. Nossa, que sério, muito sério. E só de pensar que tudo isso vai acontecer do jeito que está escrito aqui. E a trombeta, ela começa a ser soada em Sião. Não é fora, é dentro. É dentro, através da testemunha de Laodiceia, do testemunho vivo de Laodiceia, que a nossa igreja vai ser sacudida. E da mesma forma como no tempo, lá do dia da expiação, lá no Egito, em Israel, com o povo de Israel, no final do dia da expiação haviam dois grupos. Os que tinham levantado a bandeira da verdade e tinham obedecido diligentemente todos os pontos que Deus tinha falado, e aqueles que amaciaram os pecados e mesmo diziam que eram cristãos, mas não obedeceram tudo. Da mesma forma, hoje, no dia da expiação que nós estamos vivendo, vai ter dois grupos. E qual grupo que nós vamos escolher? Nós vamos escolher alertar os nossos queridos, alertar os de fora, mesmo que venha a perseguição e morte por causa do evangelho, isso, fazer mudança em nossa vida. E é aquilo, precisamos ser fiéis testemunhas de Cristo, a ponto de falarmos: Senhor, quero tanto a salvação daquela pessoa que, se possível, tire o meu livro do nome da vida. Isso, para que ele possa ter a salvação. E é interessante porque o povo que vai permanecer até o fim firme, mesmo que a igreja pareça que vai cair, mas não vai cair. O povo que vai permanecer na rocha eterna é aquele povo que tem o caráter de Jesus e vive como ele viveu. É o povo que chora pelo pecado da igreja. É o povo que clama ao mundo que Cristo está voltando. É o povo que prefere a salvação dos outros a qualquer preço. É o povo que repreende o pecado, mesmo que venha a perseguição. E para a gente terminar, eu convido que vocês abram as suas Bíblias em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 9. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. É um texto maravilhoso que fecha o nosso estudo. E está falando o seguinte, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus, ele deseja profundamente que
nós estejamos no céu. Mas não vamos cair na mesma questão do servo mau, do servo fiel. Nós devemos multiplicar os nossos talentos e que esses talentos possam ser pessoas para o reino dos céus, que possamos multiplicar as pessoas para irem para os céus, porque somos testemunhas de Jesus, somos seus colaboradores. E é aquilo, precisamos estar mais alertas do que a gente estava ontem, porque Deus ele quer preparar um povo que quando as pessoas olhem para esse povo, mesmo que eles não falem nada, mas elas vão ver um testemunho vivo no caráter, porque nós somos cartas abertas diante do trono de Deus. Imagina a gente chegar lá nos céus e Jesus colocar uma coroa em nossa cabeça e falar: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, por isso eu vou te abençoar no muito. E Deus, ele quer que nós possamos ser espetáculos ao mundo, tanto no mundo, para os anjos e para o universo, porque ele quer que a gente, em breve, esteja andando em Jerusalém, junto com os nossos queridos e junto com aqueles que a gente ama. Então, que Jesus possa estar nos abençoando. Ah, antes de eu finalizar aqui com uma oração, eu e minha família, nós vamos cantar um hino e vamos meditando neste hino, porque é o nosso desejo como cristãos, como colaboradores de Deus, herdeiros do reino, e que Deus possa estar nos preparando a cada dia para que em breve os anjos possam nos receber nas portas do céu e falar: bem-vindos, vocês estão aqui na cidade que Deus preparou para você. Meditemos neste hino. Sonhei que eu estava andando rumo a Jerusalém. Comigo estava minha família. Jesus vinha junto também. Os anjos me saudavam a sorrir, todo o céu festejava, e eu ali com os salvos cantando vitória. Eu e minha família. Eu estava no céu, a família de Deus, e cantava aleluias a Jesus, nosso Salvador. Mas bebê, assim, ó. Quando a Jerusalém eu pude perceber as coisas incontáveis do lugar. Jesus foi maravilhas que nem sei descrever. Os anjos me saudavam a sorrir,
o céu festejava, e eu, amigo, salvos cantando, vitória. Eu e minha família, eu estava no céu, na família de Deus, e cantava aleluias a Jesus, nosso Salvador. Eu estarei no céu, na família de Deus, cantarei aleluia a Jesus, nosso Salvador. Cantarei aleluia a Jesus, nosso Salvador. Amém. Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por esse estudo maravilhoso que o Senhor nos deu, tantas coisas sublimes que nós estivemos aprendendo. Nós temos uma responsabilidade muito grande por nós mesmos, nós não conseguimos ser as suas testemunhas, mas que o Senhor possa estar nos ajudando para que possamos apressar a sua volta, possamos proclamar a todo mundo e ser mensageiros do Senhor, que possamos honrar a missão que o Senhor nos deu. E que assim como os anjos, eles pregavam em alta voz, que nós possamos também pregar em alta voz, com a ajuda do Espírito Santo. Que o Senhor possa mandar o Espírito Santo para estar em nossas vidas. Que através dele, que nós possamos falar com autoridade e falar ao mundo todo que o Senhor está voltando. Perdoe os nossos pecados, que nós possamos olhar para as coisas que têm acontecido em nossa igreja, não com os olhos acusadores, mas com os olhos com tanta compaixão, como o Senhor olharia, que nós preferimos a salvação deles do que a nossa própria salvação. Que o Senhor possa estar com cada um de nós, com cada família, e que nós possamos nos preparar para encontrar com o Senhor em breve. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.